Boa noite. E aí, você sabe o que é quiropraxia? Já ouviu falar e não sabe muito bem? Ou então nunca ouviu falar? Este vai ser o assunto de hoje, então, do Câmara Saúde. Para falar conosco sobre o assunto, está presente no nosso estúdio o quiropraxista Ederson Souza. Boa noite, Ederson, seja bem-vindo. Boa noite, Daniela, obrigado pelo convite. Vamos esclarecer umas dúvidas aí para a sociedade, né, de Passo Fundo e região que assiste o programa, sobre a palavra quiropraxia. Pois é, então, Ederson, explica pra gente o que é quiropraxia. Quiropraxia é uma área da saúde, como as demais, medicina e odonto, onde ela vai diagnosticar e tratar subluxações na coluna, né? O tratamento dela é direcionado a alterações que a coluna acomete durante o dia, durante o nascimento, durante a tua vida, os hábitos diferenciados que tu tem lesão, que pode ser grave, e a quiropraxia ela tem a função de fazer a correlação entre o teu sistema nervoso e o teu corpo. Ela é semelhante à massagem? Não, ela difere. A massagem ela é muito apropriada, tá? Ela vai trabalhar bem a parte muscular e trabalhar também alguns pontos que vai fazer a liberação do músculo, onde ele está tenso. A quiropraxia não, ela trabalha com diagnóstico que vem toda a alteração da coluna. Né? Durante o dia tu pode ter uma lesão pelo modo de dormir, tu pode ter um torcicolo, tu pode ter, que muita gente fala, questão do nervo ciático, que as pessoas estão inflamadas. A quiropraxia ela faz a correlação, ela vai ajustar, a gente faz o ajuste para determinar o ângulo que está a vértebra, ser o que? Um deslocamento seria uma vértebra sobre a outra, ela vai deslocar. Perfeito. A quiropraxia ela vai fazer o que? A prevenção seria, né? Infelizmente, hoje o pessoal vai mais quando está em crise, mas seria uma prevenção da tua coluna. Quais são os problemas, então, Ederson, que realmente são mais acometidos, né, e que são tratados exatamente pela quiropraxia? Começamos pelo primeiro, inicial, seria o nascimento. Não é? É onde a gente faz a primeira subluxação. A gente diz assim, tem muitos pais que se assustam assim, como assim? A criança nasce já com uma lesão? Não é que ela nasce com uma lesão, mas como a gente vem ao mundo, seja por parto normal ou cesárea, a forma que é retirada, tu pode ter uma subluxação na cervical. Tem crianças que já nascem com cervicalgia, tem crianças que têm muita cólica, né? Então os pais dizem, é natural a cólica. Não, não é natural. É o organismo dizendo que algo está errado. A gente sempre diz que a dor quer dizer que algo está errado. Né? É o organismo dizendo assim, olha, tem algo que não está funcionando. Então a subluxação que seria apropriada assim, da lesão, começa com o nascimento, a gestação das mães. Por quê? Porque ela vai mudar a curvatura da coluna. Um tombo da criança. Já existem pesquisas que dizem que a criança até os 5 anos vai ter vários tombos, chega até 800 tombos, é uma menção que dizem. E desses, alguns vão ser graves. Mas como é que ela consegue sobreviver? O corpo se adapta, o corpo ele tem a defesa. Então, é postura do trabalho, postura no dormir, postura no caminhar, a mesa que tu senta para trabalhar, a forma que tu trabalha, o estresse químico, físico, né? Que seria o quê? Poluição, a alimentação que todo mundo fala, e o estresse está bem associado a ter alteração também na coluna, que está referindo para o teu corpo que está acontecendo. E o corpo transmite isso. Como que ele vai transmitir? Todo o teu sistema nervoso ele vai mandar informação para o corpo. Então, quando essa vértebra faz um deslocamento leve, ela está fazendo o que ela está pensando o nervo. Então, o nervo não está conseguindo mandar 100% da informação que ele demanda para a região do corpo. Então, isso que é a subluxação. É um deslocamento da vértebra de cima sobre a vértebra de baixo. Muitas dizem assim, mas eu tenho uma espondilistese, uma espondilólise. Não, ele não teve escorregamento total, ele fez uma leve tração errada. Ou seja, não tem idade, então, para fazer a quiropraxia. Não, mas eu sempre digo assim, tem os pontos que a gente chama bandeira vermelha. Né? Todo mundo pode fazer? Sim, mas algumas pessoas a gente faz a avaliação de dizer, olha, a quiropraxia nesse teu caso a gente pode fazer dessa maneira, mas vamos fazer um acompanhamento com o teu médico, com o fisioterapeuta que está te tratando. Tem pessoas que a gente diz assim, isso a quiropraxia pode ajudar. Ela vai confortar, vai aliviar? Vai, mas nesse caso não. Então quando a gente diz para todo mundo, sim, mas cada caso é um. Senão a pessoa diz assim, mas eu vim aqui usando uma bengala e a pessoa que me indicou ficou bem. Eu não. Cada organismo é diferente. Claro, perfeito. Então cada reação vai ser diferente, né? Eu disse assim, o corpo a gente vai dar forma para ele se ter o equilíbrio dele. Mas cada pessoa é diferente do seu ponto com a saúde. Tem umas que vai ser mais rápida, tem umas que vai ser um plano de saúde mais demorado. Então depende como
o corpo vai se adaptar. E tem também aquela situação que às vezes a gente acha que está com dor num local, né? Ah, eu acho que eu tô com dor na coluna, mas às vezes não é propriamente a coluna o problema, né? Como dizem, a dor caminha, sim. Né? Às vezes a pessoa fez um esforço 1 mês atrás, teve um acidente de carro, há 3 meses atrás, mas foi 3 meses, mas ela fez o chicote cervical, ou ela ergueu muito peso e ela disse, eu senti uma fisgada. Tá, e o que aconteceu depois da fisgada da semana? Não, mas aconteceu tudo bem, dali 5 dias eu comecei a sentir dor ao acordar. Então o corpo vai mascarando, né? Ele vai se autoprotegendo, é uma forma dele se autoproteger. E a pessoa sente que a dor naquele local, o local onde está a dor, mas não foi o local da causa. Então a quiropraxia, a nossa diferença, a gente sempre vai procurar a causa da dor. O que está causando? O que está influenciando isso? Né? Eu sempre digo para o paciente assim, nós temos que ver qual é o ponto. Parou de caminhar a dor? Sim. Onde que ela está? Aqui? Então aqui que é a causa. Antes ele só estava dando disparos, que a gente chama. Ele estava mandando para os lugares. Aqui é a causa. Então a partir daqui nós vamos fazer o plano para essa causa aqui efetivar. Né? Vamos supor, vamos trabalhar aqui, que daqui o teu corpo vai sanar o problema. Dessa maneira que nós fizemos então o plano de consulta. E como é que é então esse atendimento, né? O primeiro atendimento, como é que funciona exatamente todo o tratamento realizado, né? Tá, então a gente faz a primeira avaliação, que é a anamnese, que consta do quê? Exames radiológicos, exames físicos, exames neurológicos. Dependendo se é necessário exame, a gente repete alguns exames para fazer e daí a gente faz toda a avaliação física, vendo os exames, depois vai para a palpação. Né? Os testes ortopédicos e os testes diferenciados da quiropraxia, que vai me direcionar qual linha seguir. Se é necessário, a gente diz assim, olha, hoje nós vamos fazer todos os testes, vou precisar de mais um exame. Para saber bem certo e correto em qual caso eu vou atender. Se não, a gente já faz na primeira sessão, a gente já faz a avaliação e já faz o ajuste. Se a gente já vê mais ou menos dos pacientes, está acontecendo isso e isso, nós vamos começar com essa conduta, ok? Ok, por causa desse fator que foi achado. Então a gente começa a fazer os atendimentos que seriam já os ajustes e vai ali anotando o que está acontecendo. Tu faz uma outra revisão, passado alguns ajustes para tu dizer, olha, direcionamos aqui. E depois vem a parte da manutenção. Quando eu conseguir estabilizar o corpo retornou, na minha parte clínica eu faço o quê? Eu vou encaminhar o paciente para uma físio, para uma caminhada, para uma corrida, sempre orientando com qual profissional. Por quê? Porque às vezes o corpo não está segurando o ajuste. Ele consegue subluxar a vértebra muitas vezes. Ele fez o ajuste, ele voltou para a função dele e por algum modo, 2, 3 dias a vértebra rotou de novo. Então tem que ter um auxílio também dessa parte clínica diferenciada que é fortalecimento muscular, a reabilitação. Então nessa parte eu já acompanho com os profissionais da área da saúde para o bem comum do paciente. Por quê? Porque eu preciso que ele esteja também com a musculatura trabalhando. Perfeito. Então eu sempre faço o plano que seria o quê? Vamos ver o tratamento, vamos ver o que está acontecendo, a causa, vamos começar a trabalhar, vamos estabilizar, estabilizou, vamos para a manutenção. O que é manutenção? Ele chega agora aí 1 vez por mês, cada 2 meses, tem paciente que vai cada 3 meses. É como o corpo dele já está se adaptando. E o bom da manutenção é que o paciente sabe quando ele precisa. Então a gente tem uma maneira de mandar mensagem, mas ele já sabe. Se precisar antes, ele já liga, fala para o secretário, olha, eu estou precisando antes. Então é bom que ele já comece a conhecer o corpo. Até porque o dia a dia também, às vezes, permite que a gente... É uma má postura, né? A utilização do salto, né, Ederson? Também é importante de falar, né, que várias situações do dia a dia, tanto do homem quanto da mulher, que provocam essas questões, né? E a necessidade de procurar ajuda, né? Que daí é bem a parte biomecânica que nós estávamos falando, né? O que acontece? Todo mundo fala de salto sobre a mulher, que o salto vai mudar a postura, ok. Nós comentamos antes, né? Mas a menina hoje, ela não começa a usar com 13, ela já começa com 11 a usar o salto. Ela muda a parte muscular do gastronêmio, dos músculos da perna, da parte tibial, frontal, ela muda toda a musculatura. Porque às vezes ela tem mais um estirão que a gente chama de crescimento. Mas também tem uma coisa que ninguém percebe. Eu atendo muito pacientes agrônomos. E a maioria dos agrônomos, eles usam bota. E eles têm a mesma situação das mulheres. Quando eles usaram tanto tempo bota, eles não conseguem usar um sapato baixo. Por quê? Por causa do salto da bota. Porque ele fez já um encurtamento, num músculo encurtou e outro alongou a parte posterior. Então eu sempre digo assim, se tu usou salto a vida inteira,
infelizmente, poucas pessoas vão conseguir usar uma rasteirinha. Tu é obrigado a usar um salto, por quê? Porque o corpo já se adaptou. A gente mudou a biomecânica. E o que seria essa função? É que às vezes tu tem gente assim, mas eu tenho pernas inquietas. É diferente do formigamento que tu tem pela postura. Mas eu digo assim, a gente tem que cuidar mais do nosso corpo, a máquina chamada corpo. Não é? As pessoas dizem assim, mas então eu vou no quiropraxista quando sentir dor? Não. Eu digo, quando sentir dor jamais, já está numa situação... Né? E é uma brincadeira que eu faço com o pessoal da odonto. Eu digo assim, imagina tu ir visitar um dentista aos 60 anos. Tu vai ter dente? Não. E tu vai ver a tua coluna aos 60 anos. Mas por quê? Mas o que sustentou o teu corpo além dos pés e do quadril? Foi a coluna. Então eu digo assim, hoje eu dou parabéns para os pais que já levam as crianças, já são nossos pacientes, os pais, e as crianças começam a ir no consultório. Elas vão em menos vezes, né? Eu digo assim, eles não precisam estar tão frequentemente. A criança, ela se adapta, ela é rápida a musculatura dela. Mas eu digo assim, pensa bem nesse sentido que eu falei. Imagina tu procurar com 60 anos. Vai ajudar? Vai, mas é mais demorado. Então eu digo assim, nós temos que começar a pensar em prevenção. E às vezes tu aguentou por um tempo muito grande uma dor que não haveria necessidade, né? Não haveria necessidade. Eu digo assim, mas eu sempre digo, né? A dor, as pessoas têm que olhar que a dor nesse ponto ela é bom. Que ponto que a dor é bom? Ela está alertando, ela está te avisando. Olha, algo está errado, algo está errado. E a gente tem que tirar da consciência da população, mas eu me acostumei com a dor. Nós estamos em 2017, um monte de pesquisa, não se acostume com a dor. A gente tem que saber se essa dor é biomecânica, se é estrutural, nós temos que saber se essa dor é psíquica, nós temos que saber se essa dor é química. Como nós vamos descobrir? Gente, hoje nós temos vários exames, várias técnicas para descobrir. Mas não essa consciência de viver com a dor. Ou a pessoa acha assim, mas a minha dor diminuiu 70%, ok, mas ela ainda tem 30%. Tu pode fazer uma adaptação e diminuir esses 30%. Mas só a gente está tão corrida essa rotina diária, né, que eu digo assim, dá falta para as pessoas o cuidado de si próprio. Cuidar. Eu digo assim, a quiropraxia muda vidas. Eu sempre uso essa frase, ela muda vidas. Mas quando a pessoa se ajuda também. Porque tu tem que ter consciência que tu não pode conviver com dor. Imagina tu trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, descansar, eu tenho dor. E a dor, eu digo assim, ela é incapacitante não só para o trabalho. O trabalho é uma parte da tua vida que tu está ali. Mas tu tem filho, tu tem esposa, tu tem teu lazer. Né? Então eu digo assim, tu chega em casa e não consegue pegar um filho no colo, um filho, um neto, tu chega em casa e não consegue cortar uma grama. É incapacitante, a dor ela te faz isso. As pessoas dizem assim, mas aquela pessoa tem depressão. Ok, mas eu digo assim, pensa tu conviver com dor. É incapacitante, então eu digo para eles assim, olha, quando eles estão no consultório, eu digo assim, melhorou? Sim, melhorou tanto, não está bom. Não conviva com isso. Ela vai te capacitar em alguma forma. Lazer, trabalho, amigos. Né? Então eu digo assim, quem conhece a quiropraxia muda. Tu como é adepta na quiropraxia, tu já conhece a diferença. E as pessoas têm medo do estralo. Dizem assim, o estralo é o mínimo, às vezes não vai cavitar. Aquele barulho de estralar não está quebrando, nós estamos reposicionando. Até uma pergunta que eu ia te fazer, depois eu volto aí na continuidade, mas assim, muitas pessoas, quando vem um processo de realinhamento, né, acaba ficando um pouco inseguro, né? Vai doer, não vai doer, o estralo, ele, né, é um movimento muito brusco, né? Como é que é isso, Ederson? Ok. É o medo do quebrar. Né? Tu diz assim, vai quebrar? Não quebra. A gente está realinhando e no momento que tu vai realinhar, tu vai sentir um estralo. O que é esse estralo? É o acúmulo de ar dentro da tua articulação. Né? É o estralo que a gente chama natural do dedo, isso aqui. Então a pessoa diz assim, mais dói. O que dói é quando a tua musculatura está inflamada. Por isso que eu sou o cara adepto a massagista. Entendeu? Uma massagem bem feita, seja ela relaxante, seja ela ortopédica não terapêutica, ela vai ajudar muito, porque o músculo está tenso. Então eu digo assim, às vezes a pessoa diz assim, mas eu me estralo no virar. Sim, tu pode estralar, mas tu não está ajustando. Foi uma leve articulação que estava com bolha de ar e ela estralou. Quando que dói? Vai doer. Eu brinco e digo assim que os casais são bem espertos. Ou vai primeiro a esposa para ver se dói, depois ela faz. Ou vai primeiro o esposo para ver se dói, depois ele faz. E quando são assim, eles olham e se assustam assim, doeu? Não doeu. É mais a gente tem que tirar essa mística, né, que tem, esse preciso dizer assim, doeu. E a pessoa, quando antes de ir para o consultório, se eu fui para a internet, não vai para a internet, por favor.
Os vídeos, né? Alguns vídeos, não vai, algumas fotos. porque assim, tu se forma, tu tem várias manobras para fazer, vários ajustes. Seja a pessoa com osteoporose, tu tem um aparelho que tu usa que chama ativador, que tu vai controlar a força, tu não usa tua mão, tu usa um protocolo, intensidade. Seja a pessoa que tem muita dor no quadril, tu pode usar blocos, que é uma técnica sacro-occipital, que a pessoa fica no bloco e o corpo mesmo vai ajustando. Criança, é um leve dígito-pressão que tu faz. Então vai de cada caso. Não existe uma, como é que eu vou dizer para ti, uma receita de bolo. Sim, porque cada pessoa é ímpar. Então cada pessoa tu tem que avaliar e ver qual a melhor conduta. Ela se adaptou a esse ajuste e conseguiu assim, ok. Fizemos 3 rotinas. Éder, eu vi que está quase igual isso aquilo. Vamos fazer uma avaliação, mudamos a prática. Então eu sempre digo, a quiropraxia ela é ímpar. Ela vai tratar cada pessoa de forma diferente. Na sua necessidade. Na sua necessidade. E não existem riscos, né, Ederson? Vamos lá, não é que não exista risco. Eu sou bem cético nisso. Já aconteceu, e a gente tem uma frase que diz, que já teve gente que fraturou costeal. Perfeito. E um colega me falou assim, como assim? Cara, pega uma pessoa com osteoporose, 72 anos, a pessoa não te traz exame, ela pode fraturar uma costela respirando, mas a força que tu vai fazer pode ocasionar de trincar. Então, assim, tem que ter muito cuidado, eu bato muito nisso, qual profissional vai fazer. Perfeito. Hoje nós estamos em Passo Fundo com 2 colegas, né? Eu, a doutora Érica, e vem às vezes o doutor Marcelo que está em Marau atender aqui. Então eu digo assim, quando a pessoa chega assim, eu fui em tal quiropraxista, doutor Érica e doutor Marcelo. Não foi esse, não, então nós só somos em 3. Que são quiropraxistas de formação, são né? De formação, porque o que acontece, eu já recebi muitos pacientes consultário que foram em profissionais que dizem ser quiropraxistas e já recebi pessoas que tiveram fratura e disse, olha, vamos no hospital, vamos fazer uma tomografia, se é o caso, vamos fazer um raio-x, vamos ver o que aconteceu. Por quê? Porque tem o que eu falei no início agora da entrevista, que é as bandeiras vermelhas, né? Perfeito. Então a gente tem que saber o que tu pode fazer e o que não pode fazer. Sempre digo assim, tu pode ajudar o paciente, mas não piorar ele. Então tem que saber bem o cuidado que tem que ter, cada paciente ele é ímpar. Cuida que é um diferente do outro. Eu sempre digo que cada paciente que chega ao nosso consultório, desculpa a expressão que eu vou usar, mas eles são uma bomba. Tu não sabe como ele é. Tu não sabe o que ele trouxe, de onde que ele veio, o que aconteceu. Eu canso de estar fazendo anamnese e perguntar para o paciente, palpando, tu sofreu um acidente assim? Não. Olha, mas a vértebra aqui está... mas isso aconteceu, eu capotei um carro há 5 anos atrás. Daí a pessoa tem o costume assim, se eu não me cortei, se eu não fraturei, não me aconteceu nada. E é ali que tu tem as pequenas lesões, que elas vão acumulando e vão se tornando grandes. Então o quiropraxista, ele consegue, dessa maneira, fazer os testes, fazer a avaliação e saber o que está no local e o que não está. Então, quando tu for em qualquer quiropraxista da região aqui, se ele é formado, ele é apto a fazer o diagnóstico e ele vai perguntar muitas vezes. A pessoa não lembra que ela teve lesão, ela não lembra que se acometeu. Mas isso foi muito tempo atrás, e o quiropraxista perguntar, mas tu fez isso, tu tem certeza que não houve? Mas foi muito tempo atrás. Então eu digo assim, tem que cuidar. Entra na Associação Brasileira de Quiropraxia, está o nome lá de todos os quiropraxistas formados. A região do Rio Grande do Sul, a gente pode dizer que ela é abençoada, porque ela tem bastante quiropraxistas, poucas cidades que não tem, ou próxima, 30, 40 quilômetros, né? Então olha lá o nome do quem é formado, a pessoa que é formada, se precisar, entre em contato com a clínica mais próxima que tem, olha, eu preciso de um colega de tal cidade, a gente indica. Bom, a gente vai fazer um intervalo, a gente retorna então depois falando no programa sobre quem que é o profissional que faz a quiropraxia, né, a formação deste profissional e falando um pouquinho mais de como é que funciona como é que a gente chama? É uma técnica, exatamente, essa técnica então da quiropraxia. Nós retornamos então daqui a pouquinho, fica com a gente. Voltamos com o programa Câmara Saúde de hoje, que está debatendo o tema quiropraxia com o quiropraxista Ederson Souza. Ederson, explica pra gente como surgiu então a quiropraxia, né? A quiropraxia surgiu nos Estados Unidos, em 1895, através do Palmer, D.J. Palmer. Então ele lidava com
estimulação, e ele percebeu, uma vez que ele foi atender um paciente, que o cara, é bem tipificado isso, que o cara tinha uma perda auditiva. E ele fez uma manipulação e através dali, o cara voltou a escutar. Depois disso ele fez com várias pessoas, e as mesmas não tiveram o resultado igual que ele teve. Mas ele começou a estudar que toda a função do corpo passa pela coluna. Então ele começou, dali surgiu a quiropraxia. Depois veio o filho dele, o B.J. Palmer, que daí seguiu todo o trajeto da quiropraxia. Então ela se originou nos Estados Unidos em 1895, tá? Ela está mais de 120 anos aí atuando, e no Brasil ela veio meados de 1950, ali os primeiros quiropraxistas que vieram de lá. Após a primeira turma de bacharel, foi formada em 1992, fez 25 anos agora, esse ano. Extremamente recente, Extremamente né? recente, onde foi uma turma de profissionais já formados na área da saúde. Foi feita uma pós-graduação em convênio com a Palmer, nos Estados Unidos, que foi a primeira faculdade americana de quiropraxia. Então eles fizeram as aulas aqui e depois eles foram para lá fazer todo o estágio lá. Quando eles retornaram, eles formaram a primeira universidade, que foi a Fevale, e junto com a Fevale a Anhembi, as duas abriram junto. A Palmer ela era afiliada à Fevale em Novo Hamburgo, e a Anhembi, Morumbi, em São Paulo, era afiliada à Life, em Nova York. Então foram as instituições no Brasil que começaram a quiropraxia, tendo a primeira turma formada em 1992. E de lá para cá, outros cursos e outras faculdades acabaram sendo abertas, São abertas, mas essas duas primeiras, né? Então hoje a graduação é Novo Hamburgo e São Paulo. Agora tem mais dois estados que vão abrir ainda, que não abriram, os associados não vão ser, mas acho que vai ter mais duas instituições de quiropraxia. Então hoje a formação de um quiropraxista é o curso de quiropraxia. Ela é um bacharel, né? 4 anos, de 4 a 5 anos, onde ele tem aula em tempo integral, onde ele vai ter as disciplinas que a gente chama básicas de saúde, anatomia, fisiologia, embriologia, tem toda a parte de diagnóstico, raio-x, neurologia, avaliação ortopédica, palpatória, né? As básicas, depois vem para a prática, que daí são as clínicas que a gente chama, onde ele vai atender empresas, parte esportiva, consultório e hospital. Então o aluno passa por toda essa formação. Por isso que ainda há um desconhecimento muito grande das pessoas em entenderem o que é e como funciona, a técnica, né? Porque realmente ela é extremamente recente no Brasil, né? Isso aí. Então, agora, esse mês, no novembro, nós tivemos o 6º encontro, né? 6º Congresso Nacional de Quiropraxia, onde veio o diretor executivo da Federação Mundial de Quiropraxia falar sobre a importância dos 25 anos no Brasil e como eles estão investindo no Brasil para divulgar mais a cultura, né? Que vem uma cultura americana de quiropraxia. Por quê? A quiropraxia nos Estados Unidos ela está entre as 3 maiores profissões. E nós estamos agora começando no Brasil a disseminar. Nesses 25 anos a gente conseguiu agora ver nesse encontro que a gente já andou bastante, mas tem mais ainda para percorrer. Por quê? Porque nós estamos começando a reconstruir o que começou lá em 1992, até antes, né, com os pioneiros. Então agora a quiropraxia ela está tendo abertura maior. Então é totalmente uma profissão nova no mercado. Eu digo para muitos alunos que estão fazendo cursinho, escola, onde vai palestrar, quem gosta da área da saúde e quer conhecer algo que é totalmente diferente, tá? Onde tu não vai trabalhar com medicamento, não trabalha com cirurgia, se precisar tu encaminha para um profissional, mas tu consegue, não é só tu atender, mas tu se doar para a pessoa e tu ter uma resposta em si de profissão, a quiropraxia é um campo muito aberto. Tá? O que acontece? Como nós tivemos esse contato com as universidades americanas, hoje da minha turma tem 4 quiropraxistas trabalhando fora do Brasil. Tem um colega que agora passou e já está atendendo na Holanda, tem um colega que está na Flórida, um colega que foi para os Estados Unidos e está lá fazendo estágio, já começou a atender, e o outro agora que está embarcando para lá. Então, a nossa graduação, tu consegue, onde tem a Organização Mundial de Quiropraxia, tu consegue validar. Por isso que eu digo para todo mundo que quiropraxia não é um curso final de semana. Por que ele é um bacharel? Porque existe uma Organização Mundial da Saúde que ele pergunta, aonde tu se formou? Como é que é a tua graduação?
Né? Então, quando a pessoa diz assim, eu fui num profissional que ele fez quiropraxia no final de semana. Não existe quiropraxia no final de semana. Eu sempre digo, o cuidado que nós temos com a saúde do paciente foi 5 anos. Até porque, como falaste antes, né, normalmente é a coluna, né? A ligação é a coluna. E ela é um grande... Então, bem maior. Exatamente, né? Então, o cuidado tem que ser extremamente grande, né? Não é que eu digo pro pessoal, eu digo, olha, a gente sabe que tem muitas cirurgias que a gente já consegue fazer um transplante de coração, transplante de rim. Eu digo, alguém já viu ver transplante cerebral? Não existe. Então, é o teu órgão principal, o teu corpo, que faz o teu corpo funcionar. Então, eu sempre digo assim, aonde tu for um profissional, veja se ele está apto. O que regulamenta a quiropraxia, o que nós estamos embasados, é uma organização mundial onde ela é prática e ela cobra isso nosso, e aonde tem no Brasil a associação, que é onde a organização mundial se remete à associação. A associação cobra dos quiropraxistas, né? Por região, nós temos ela funciona em Brasília, mas nós temos um núcleo no Rio Grande do Sul, um núcleo no Paraná, um núcleo em Santa Catarina, onde os profissionais ficam em contatos adeptos. Então, quando a gente fala do site da associação, é porque ali está o profissional que ele se associou, que ele teve que entregar o diploma dele, onde ele é cobrado o que acontece no consultório dele, onde tem um respaldo, né? Então, não é um curso de final de semana. Eu sempre digo, pessoal, a gente não consegue fazer uma formação de 6 meses e fazer cirurgia. Teve uma graduação para fazer isso, tem uma residência. E quiropraxia igual. Então, o que mais está acontecendo agora, está vindo muito curso fora do Brasil, mas para quem é quiropraxista. Está tendo formação em neurologia, está tendo formação em pediatria, e nós conversamos muito que foi relevante. Teve muita gente que tentou e disse, mas eu gostaria de fazer. Não, só faz quem já é graduado. É para graduado. Então, agora nós estamos começando a plantar essa semente e dizer, olha, é uma graduação, é uma formação. Ela é embasada, ela tem 3 pilares, ela tem filosofia, ciência e arte. Hoje, no mundo, uma das pessoas que mais pesquisam são quiropraxistas, é muito embasado em ciência. Eu sempre digo para as pessoas, gente, estralar, qualquer pessoa estrala. Agora, tu saber o que tu está fazendo com segurança, eu digo, isso é quiropraxia. E tu tem todo o conhecimento do corpo humano, né? Sim, eu digo assim que o aluno, que entra em quiropraxia, ele já começa no primeiro ano a acompanhar quem está na clínica. Em Novo Hamburgo, o pessoal que entra em quiropraxia, os calouros que estão entrando, eles já conhecem quem está se formando. Eles têm todo o conjunto da faculdade que ajuda quem chegou lá para entender o que é, o que precisa. Tem o diretor acadêmico que funciona muito essa parte, unir todo os alunos e saber que ele vai estar apto para sair dali, abrindo o consultório, atendendo empresa, atendendo esporte, daquela parte. Depois a quiropraxia, ela é como a medicina e como o odonto, tem outras áreas que tu pode abranger. Tem esportiva, tem pediátrica, tem neurologia, tem geriatria. Tu escolhe que área tu vai, mas tu se forma clínico geral, nessa parte. Daí depois tu vê qual ramo que tu quer seguir. Hoje ela é muito vasta. Tem quiropraxistas que só ajustam cervical, tem quiropraxistas que só trabalham com pediatria. Nós no Brasil a gente diz que a gente faz full spine, a gente vê toda a coluna, a gente faz a parte geral. Mas fora já é dignificado cada região. Claro, talvez pela quantidade também de profissionais, né? 70 mil países já, onde nos Estados Unidos é onde tem a maioria dos quiropraxistas são de lá. Se pensar que Passo Fundo nós temos 3 quiropraxistas, né? Para 200 mil habitantes é pouco. Tem bastante trabalho, tem bastante trabalho. Mas, Ederson, e conta pra gente assim, o que é a maior demanda no seu consultório, né? Que tipo de problema que é a maior demanda que chega? Bastante cervicalgia, né? Tensão cervical, dor nos ombros. Segundo, vem ciatalgia, que é o nervo ciático, as pessoas dizem que o nervo está inflamado. E agora começou muito, que nós estamos com uma linha de pesquisa em ATM. ATM, labirintite e bruxismo. Então nós temos uma pesquisa que nós estamos iniciando com o pessoal da odontologia, onde a gente está pegando bastante pacientes com esses 3 fatores. Né? Temporomandibular, a parte de enxaqueca e labirintite.
Claro, porque tu fica tensionado, né? Todo o teu organismo, ele fica tensionado junto, né? Ali, sim, ainda mais assim, ó, eu sempre digo, o sistema nervoso, né? A gente já vê pelo sistema nervoso. Atacou o sistema nervoso, a pessoa já começa a contrair, eu disse assim, parece que é inverno, daí o ano inteiro. Tu contrai, quando tu contrai, tu começa a ter espasmo muscular muitas vezes. E ali começa a ter uma lesão. Né? Criança, quando a criança está constipada, que os pais procuram muito, cólica infantil, né? E às vezes os pais têm muito medo da questão da marcha também. Como é que está a marcha da criança, porque ela cai muito, porque ela dorme só para um lado. Mas a criança é mais quando ela está constipada e cólica infantil. Pré-adolescente, postural. Eu ia perguntar da postural. Tablet, celular, postura no sofá, postura no computador. Então eu digo assim, nós temos que fazer a geração, agora os adolescentes, fazer mais atividade física. A gente está muito aqui, né? Toda hora aqui, né? Toda hora aqui. Toda vez o teu pescoço já está mais... Você está fazendo sempre, hoje está tendo muita retificação. O que é? Nós estamos deixando o nosso pescoço, perdendo a curvatura e ficando mais reto. Então, quando tu faz essa retificação, tu está perdendo o movimento, vai começar a ter mais dores. Né? Mais torcicólogo, cansaço muscular, rigidez para movimentar. Mas o que mais o pessoal chega ainda é cervicalgia e ciatalgia. Né? Que é mais que incapacita. Tensão, né? E também a própria tensão, o estresse também acaba provocando bastante. Bastante, né? Mas assim, eles começam a sentir quando é incapacitante. Sim. Tu se acordar com dor na perna, tu sentir choque na perna, tu começar a sentir dormência nos braços. E se fosse o preventivo, na verdade, tu procura um quiropraxista de pouco, é um tempo bem até, né? Não é, sempre e tu não teria mais dor, né? Não teria mais dor. Eu sempre digo assim que é sempre é um paciente que vai por prevenção. Quando ele vem, eu digo que vou estourar foguete. Chegou um paciente por prevenção. Posso dar um depoimento. Na verdade, eu sempre tive muito problema de coluna, né? Por problema postural, na verdade, né? E mulher, era salto e era muito tempo no computador. E quando realmente a minha dor foi extremamente grande, que eu não conseguia mais suportar, é que eu procurei a ajuda de um quiropraxista. E depois daquilo, quando tu começa a perceber que a tua dor some, que tu não tem mais dor, eu vejo assim, ó, a minha vida hoje mudou um monte em virtude disso. Né, de eu não sentir mais dor de coluna, de eu poder brincar com uma criança e levantar a criança sem ter problema nenhum, mas obviamente, né, é um tratamento contínuo, né? Eu vou sempre quando eu posso, a doutora Érica, né, quem me atende realmente, e a gente vê realmente a mudança inclusive em pequenas coisas, né? É o jeito que tu senta na cadeira, é toda a movimentação que tu faz no esporte, então... Primeiro teu humor. Exatamente, obviamente, porque esquece a dor, né? Então eu sempre digo assim, o clichê para nós é bem sempre dizer para as pessoas, a dor ela some rápido, né? As pessoas dizem assim, eu venho para a quiropraxia, ela some muito rápido, ok, mas ela ainda está ali. A gente só tirou sintomas, o necessário está ali. E diz as pessoas assim, que dizem, eu voltei a viver. Eu acho que é a expressão mais rápida, eu acho que a nossa expressão linda é vida. Então, quando tu está acometido por algum desconforto, tu não vai estar bem. A quiropraxia, ela tem, eu digo assim, que ela me deu muita alegria, muitos presentes, é tu saber, tu ver a pessoa voltar a sorrir. Né? Eu digo para eles assim, tem uns que voltam a sorrir e quando eles começam a ficar cabisbaixos, eles retornam. Porque eu brinco que eles somem e reaparecem. Mas por quê? Então, assim, quando tu faz o tratamento, igual tu falaste, né? E tu faz manutenção, tu sabe que a manutenção é 2 meses, 3 meses, às vezes falo para eles, olha, se eu falei 2 meses, eu sei o que o teu corpo está fazendo. É 2 meses, não é 6, não é 2 anos. Por quê? Porque quando ela volta, às vezes as pessoas chegam no máximo para cuidar daquilo ali. Quando chega no máximo, às vezes não tem retorno. É o que eu falo para muitas pessoas. Eu indico quando é cirúrgico. Eu encaminho o paciente para cirurgia. Porque as pessoas dizem, mas a quiropraxia... Algumas coisas sim, tem coisas que é necessária tu ter o método cirúrgico. Por quê? Porque a pessoa ela vai se acometendo, ela vai até um máximo que ela aguenta de dor. Então, às vezes, quando chegou a esse máximo, o teu corpo ele não vai conseguir reverter. É necessário. O que eu faço? Tu vai para o procedimento cirúrgico, saiu do procedimento, nós vamos fazer a fisioterapia, tu escolhe teu fisioterapeuta, eu indico, e depois de 3 meses, 4 meses, tu vai começar a quiropraxia. Nós vamos começar uma prevenção para tu não ter isso futuramente de novo. Mas é o caso assim,
muita gente comete isso e faz assim, se tu não se cuidar, pós-cirúrgico, vai retornar. Então eu sempre digo, a quiropraxia ela é vida. Tu vai chegar no consultório, mas tu sabe, tu vai no meu colega, a gente está sempre alegre, a gente está sorrindo, por quê? Porque tu tem que estar bem, tu tem que estar feliz, tu tem que estar trabalhando. O que a gente faz, vamos controlar a tua subluxação, vamos fazer tu voltar a ter a energia que tu tem, igual tu falou, esporte, brincar, erguer, tu tem que estar 100%, né, transbordando a tua alegria, que a gente diz. Quando não está acontecendo, tu começa a ver. É como aquela luzinha que está piscando. Então a pessoa diz, tem que ir no meu quiro. E eu fico feliz quando acontece isso, porque eu digo para as pessoas, se eu estou falando com um colega, eu digo assim, Pedro, eu tenho que ir no meu dentista. Ele fala, eu também tenho que ir, eu quero que a quiropraxia chegue a esse ponto. Que a pessoa já tenha consciência, que não precisa tu estar ligando, alguém falar, ela já tenha consciência, eu tenho que ir. Por quê? Porque o meu corpo está precisando. Hoje já tem pais que tem um pai que ele chega e diz assim, quando meu filho está muito elétrico, eu sei que eu tenho que trazer ele. Porque quando ele já está brigando com os outros, eu sei que tem que trazer. Eu disse assim, então vamos fazer um acordo. Se eu te falar um mês, tu traz ele naquele mês. Não espera 2, 3. Sim, perfeito. Né? Porque daí o corpo já está respondendo. E não há, Ederson, tu não precisa procurar um quiropraxista por uma indicação médica, né? Não é a necessidade, né? Não, a gente só faz tu toda procurar, a análise né? de procurar, que a gente pede sempre na primeira avaliação. Tem exames antigos, não joguem fora. Leve os exames antigos. Vai com uma roupa mais suave, porque vai ter os ajustes, nós vamos fazer os testes. E caso necessário, a gente encaminha o profissional. A gente sempre direciona. Olha, o seu caso, acho que tem que ir para essa linha. A gente vai direcionar. Tá? Mas a gente sempre faz a primeira anamnese para ver o que necessita, se precisa mais exame. Isso tem que fazer. Para nós começar o plano, a gente faz isso. Mas a gente pensa assim, hoje nós começamos uma parte muito boa em Passo Fundo, onde muitos médicos de várias áreas já encaminham para a quiropraxia. E do mesmo modo a gente encaminha para eles quando necessário. Então, assim, porque como hoje a população está assistindo, muitos ainda não sabem o que é. Para que serve a quiropraxia? Isso é um curso, é uma especialização, é massagem, é fisioterapia. Então as pessoas, nós estamos ainda quebrando aquela barreira de explicar o que é e como faz. O que eu faço com amigos médicos? Eu tento marcar um encontro no consultório, mostrar como é. Porque eu me interesso pela área dele e eu tenho que saber o que é a minha área para ele saber como funciona. Porque senão tem gente assim, tu é médico? Não, eu sou quiropraxista. Tu é fisioterapeuta? Não, a gente é quiropraxista. O que é? Ele faz isso, isso e isso. Então nós estamos agora, igual tu diz, quebrando essa barreira, conseguindo difundir, acho, a quiropraxia aqui. O bom é que na região já está conseguindo isso, né? Não só em Passo Fundo, mas também na região da 7ª região aqui. Bom, o nosso programa então chega ao fim, né? É muito importante falar exatamente desse assunto, exatamente por isso, né? Porque é uma técnica que realmente ela traz um alívio, né? Ela consegue fazer prevenção, né? E prevenção é o melhor remédio, né, Ederson? Isso aí, então eu digo assim, agradecer o espaço e dizer para as pessoas assim, conheçam a quiropraxia. Entrem no site da Quirocare, eu coloco quiropraxia Passo Fundo, vocês vão encontrar. Procurem, liguem. Hoje a gente conseguiu fazer que muitas pessoas indicam a quiropraxia e conseguem explicar, porque é diferente, né? O nome já te diz. Então assim, busque sempre o conhecimento. Tente ver quem é, busca. Tá ali, entra no site, vê o que é, liga. A gente já estava fazendo muitas palestras, então eu digo assim, a quiropraxia, nós já estamos em Passo Fundo faz 5 anos. Né? Não é tão recente agora. Então, assim, vivam plenitude, 100%, igual eu digo. Viva 100%, não viva 20%, 30%. A gente é muito novo para viver pouco. Né? Perfeito. Ederson, muito obrigada pela sua participação, então, né? Nós estamos sempre à disposição aí. Obrigado. O nosso programa, então, Câmara Saúde, chega ao fim. Uma boa noite para você e nos encontramos, então, no próximo programa falando um pouquinho mais sobre saúde. Tenham todos uma boa noite.